Ok, então vamos lá. Vamos começar o livro Vereda Familiar, de Teresa de Brito, através do médium Raul Teixeira, da cidade de Niterói. É um livro, esse Vereda Familiar é um livro que eu considero, meu livro está meio surradinho, mas é um livro que eu considero o livro mais importante acerca da família no movimento espírita, dos livros produzidos aí psicograficamente e mesmo através de autores, né? Mesmo que não fosse psicografado, eu considero o livro mais importante em torno da família, que trata de assuntos especificamente da família. Eu acho que são capítulos que abordam de uma forma bem interessante, bem fácil de digerir, e abordam os vários ângulos da problemática familiar, né? Dos problemas que surgem na família, dando inclusive sugestões bem interessantes, né? Para que nós possamos nos organizar de uma outra forma nos nossos relacionamentos, na nossa convivência. Então é bem interessante. Uma pena, como vocês disseram, que não tem em formato virtual, tá? Mas nós vamos, quem tiver o livro em mãos aí, pode ir acompanhando. Nós vamos seguir exatamente o texto aqui do livro, tá? E quem não tiver, nós vamos lendo aqui e vamos conversando a respeito, tá? Vamos interagindo, já que estamos aqui no Pautalk, na salinha virtual, né, do Centro Espírita Maria de Nazaré. Então nós podemos ir interagindo aí, tá? E quem estiver ouvindo o áudio ou o vídeo depois, vai poder também estudar, né, com o livro em mãos. Vamos pegar o capítulo 1, o amor no lar, tá? O amor no lar. Aí começa a Teresa de Brito falando: torna-se difícil fazer os corações do mundo entender com exatidão o que realmente constitui o amor no campo da atuação doméstica. Há muitos que se estorcegam na tentativa de encontrar o amor e lançam-se às paixões tormentosas, impondo e ferindo equivocados na paixão possessiva. Então, em primeiro lugar, a gente vê a dificuldade da Teresa de Brito de fazer com que nós, encarnados, os corações do mundo, né, consigamos entender com exatidão o que realmente constitui o amor. Então, só aqui a gente já tem uma noção, a gente já tem uma dica aqui do quão difícil é nós termos essa real dimensão do que é o amor. Né? Já tem uma pista aqui de que muita coisa talvez que a gente tenha tomado como sendo amor já não é. Né? E ela vai explicar. Peraí que está abrindo umas páginas aqui meio estranhas, está abrindo umas páginas aqui, não sei se está acontecendo com vocês também, mas está abrindo automaticamente aqui. Deve ser alguma coisa que está acontecendo no Pautalk aqui, tá? Mas vamos em frente. Está abrindo, né? Então a gente já vê aqui uma dica das dificuldades que a gente tem para entender o amor, né? E para os espíritos explicarem para a gente o que é o amor, né? Tal o equívoco em que nós, encarnados, elaboramos hoje em dia, né? O equívoco em que nós vivemos e convivemos. E muitas vezes, como ela diz aqui, a gente acaba caindo em paixões tormentosas, na busca de encontrar o amor, na tentativa de encontrar o amor. Então, é a confusão que sempre há entre amor e paixão, né? Tem uma frase de Emmanuel que eu gosto, que ele fala assim, que nem paixão aos amigos é amor, nem ódio aos inimigos é justiça. Né? São os equívocos que a gente cai frequentemente, né? Nem paixão
aos amigos, amigos, parentes, qualquer pessoa na verdade, né? É amor, e nem ódio aos inimigos é justiça. Aí geralmente a gente cai nessas duas coisas, ou na paixão ou no ódio, mas na verdade o amor e a justiça muitas vezes estão longe, né? Ainda do nosso modo de agir, né? Equivocados na paixão possessiva. Quantas vezes, né, a gente acaba dizendo que é amor, mas muitas vezes nada mais é do que expressão de paixão possessiva, né? Ainda mais na família, né? A mãe com relação aos filhos, mesmo os filhos com relação aos pais, né? Existe muita possessividade, né? O casal, o marido com a esposa com o marido, né? Aí ela diz assim: inúmeros falam do amor, mergulhando na fossa do desejo de domínio inferior, que pouco ou nada tem a ver com a sublime virtude, né? Então, assim, inúmeros falam do amor, mergulhando na fossa do desejo de domínio inferior. Quer dizer, a gente cita como sendo amor, mas aí nós estamos caindo em desejos, né, desejo de domínio inferior. A expressão do ego dominador, né, submetendo o outro e chamando isso de amor, né? Que pouco ou nada tem a ver com a sublime virtude. Tá? Tem relacionamentos que se tornam bastante patológicos nesse sentido, né? Se tornam bastante complicados, justamente por se basearem numa subjugação de um ou de outro, ou às vezes de uma família inteira. O pai de família lá subjuga a família inteira, né? Num excesso de uso do poder, né? Da dominação. Então isso realmente acontece. O Joel está dizendo aqui: minha filhinha disse que eu nunca vou morrer. Pois é, Joel. É difícil, né? A criança ela vai só a pouco e pouco ela vai compreendendo a realidade, né? Vai detectando, né? A realidade, não é fácil, né? Val, muitas vezes confundimos emoção com sentimento, uma reação automática com um sentimento de amor. Isso mesmo, é verdade, Val. A gente acaba confundindo, né? A gente busca as paixões, busca as emoções, muitas vezes as emoções mais baixas até, julgando que está vivenciando o amor, né? E o amor tem muito mais de coisas profundas, de doação, né? Um sentimento mais sublime, né? O amor verdadeiro, né? O Dudu está dizendo: mas ela está certa, Joel, ninguém morre. É verdade, Dudu. Está certo, é isso mesmo. Depende do significado que ela está dando, né, Dudu? Depende de qual é o significado que ela está dando, né? Se ela está dizendo que ele não vai morrer fisicamente, aí ainda está predominando a ilusão, né? Agora, se ela está dizendo que ele nunca vai morrer, né, espiritualmente, aí sim. Aí está certo, né? A Diana está dizendo aqui: minha filha, a se referir a mim, diz: minha mãe, meus irmãos ficam zangados porque todos sabem que eu sou mãe dela. Deixa eu entender aqui. Minha filha, a se referir a mim, diz: minha mãe, meus irmãos ficam zangados porque todos sabem que eu sou mãe dela. Não sei. Ah, tá, ciúme da filha, né? Ficam com ciúme da filha? Tá, entendi. Ah, tá. Ela se referiu com um tom possessivo, né, Diana? Tá certo. Entendi. Então, é isso aí. Todos nós somos meio possessivos, né? Meio ou muito possessivos, né? Então, aqui, ó. No lar, vezes sem conta, o arremedo do amor espalha irresponsabilidade por meio da desconsideração entre os cônjuges, do desacisamento e da má condução da prole, ou do excesso de dons materiais, que obstrui os canais da percepção do espírito. Olha que importante, né?
Então, muitas vezes, gente, nós caímos, né, na irresponsabilidade por dizermos amar, né, principalmente a mãe com relação aos filhos, né? Então diz que ama e aí acaba deixando o filho cair na irresponsabilidade, né? O arremedo do amor espalha a irresponsabilidade por meio da desconsideração entre os cônjuges, tá? Então, na verdade, aí não está havendo amor, né? Quando está havendo desconsideração entre os cônjuges, embora se diga amar, mas não está havendo amor, né? O desacisamento, quer dizer, a falta de siso, né, de seriedade, o desacisamento da má condução da prole ou do excesso de dons materiais, tá? Quer dizer, o desacisamento, a má condução da prole ou o excesso de dons materiais. Interessante aqui a gente observar isso, né? O excesso de dons materiais que obstrui os canais de percepção do espírito. Então ela está afirmando isso. Ela está afirmando que o excesso de dons materiais obstrui os canais da percepção do espírito, tá? Então é uma afirmação da Teresa de Brito, né? E ela deve ter muitos argumentos aí para afirmar isso, do modo como ela observa as famílias na Terra, né? E a gente não é tão difícil da gente perceber essa realidade, né? Não é tão difícil, porque a gente sabe que das maiores dificuldades é nós nos mantermos fiéis à nossa realidade espiritual, nos mantermos fiéis ao que acreditamos, né? Com o excesso do dinheiro, né? É uma das coisas mais difíceis que tem. Não quer dizer que a gente tem que ser pobre, não quer dizer que a miséria tem que predominar, e que não quer dizer nada disso, mas quer dizer que é uma prova difícil o excesso de bens materiais. Como diz Emmanuel, quando Jesus afirmou que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no buraco da agulha, Emmanuel fala assim, olha, Jesus falou de uma dificuldade, não falou de uma impossibilidade. Vamos deixar bem claro isso. Emmanuel fala que Jesus falou de uma dificuldade, não falou de uma impossibilidade. É o Emmanuel questionando o nosso modo de interpretar, né? Mas tudo bem, uma dificuldade, né? Quer dizer, é mais difícil mesmo. Por quê? Porque chama mais a vida sensual, chama mais os vários prazeres, tanto os lícitos como os ilícitos. Por quê? Porque a gente tem uma liberdade maior. Com mais dinheiro é mais fácil a gente cair nos excessos, né? Então é preciso ao mesmo tempo muita responsabilidade, é preciso muito cuidado, muita vigilância, senão a gente realmente acaba se equivocando, né, Joel? A Maria está dizendo aqui, né? Lê, mesmo porque quando tudo vem da dificuldade, damos mais valor, porque sabemos o quanto custa, não é verdade, Maria? Isso mesmo. A gente vê, por exemplo, a importância das lutas, né, tanto para os pais quanto para os filhos, a importância das lutas do dia a dia. A importância daquela luta, daquele significado mais profundo que a gente dá às coisas e que chama o espírito, né? O significado do adquirido, o significado do crescer profissionalmente, né? Quer dizer, isso tudo é motivador. Quando as pessoas já têm tudo, elas se acomodam, né? Elas se acomodam, né, Seri? A pessoa se acomoda, ela perde estímulos, né? Muitas vezes ela perde os estímulos. Para que ela vai crescer, para que ela vai se desenvolver, para que ela vai estudar, se ela já tem tudo na mão, né? Então, isso é complicado, tá? Por isso que o excesso amolenta o espírito, né? Adormece o espírito, acomoda o espírito, né? Isso é meio complicado, viu? A Maria, se vem tudo de graça, não tem aprendizado, acho que cai do céu, né? Cresce de uma maneira equivocada, por exemplo, os filhos, né? Crescem de uma maneira equivocada.
É diferente quando cada conquista tem aquele sabor, né? A família toda se regozija, tal. Muitas famílias que já têm muito, né? Parece que perde aquele gosto. Cada conquista parece que é apenas uma coisa a mais, né? Do muito que já se usufrui, né? Então, é preciso a gente pensar nisso também para não se lançar absolutamente à conquista material. Acho que esse questionamento é particularmente interessante para nós não nos lançarmos absolutamente às conquistas materiais. Elas são importantes, fundamentais. Como diz a Joana de Ângeles, até um dever do ser humano, das famílias, a busca pelos bens. Como está lá no livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, a Joana fala assim, que é até um dever. A busca pelos bens é uma necessidade da família. É até um dever, constitui um dever pela segurança que proporciona a família, né? Quando ela fala lá justamente da questão da riqueza, dos bens e tal. Mas é preciso que haja um limite para isso. E o limite são os exageros, né? Tudo com equilíbrio, né, Sereia? Para que nós não tenhamos outros problemas, né? Principalmente com os filhos, né? Porque eles crescem, às vezes, de uma maneira meio equivocada aí, pelo excesso, né, dos bens. E como muitas vezes eles não têm a estrutura que os pais têm, né, eles não conseguem regrar da vida deles, né, e acabam crescendo, né, nesses excessos aí de uma forma meio ruim, né. O Sil está dizendo aqui, tudo o que conseguimos com muito trabalho é bem melhor, verdade. Exatamente, isso aí, né. Então vamos continuar. Ela diz assim, o amor, como ainda é encontrado no clima doméstico, mantém-se aturdido pelo ciúme e pelo egoísmo que desestruturam e congelam as relações, pela desconfiança e pelo fel que passam a porejar entre os seus elementos, né? Então, no amor, né, ela está fazendo um resumo aqui dos problemas, né, introduzindo os assuntos aqui, que depois ela vai abordar melhor, né, mas ela está dizendo, né, que o amor ainda se mantém aturdido pelo ciúme e pelo egoísmo. Quer dizer, o amor puro é como o ouro perdido no meio de um monte de cascalho, né, de impurezas. Então, a gente tem que ir separando as coisas, o que é amor verdadeiro, o que são as impurezas. E o ciúme e o egoísmo, como ela diz aqui, ainda aturdem o amor, né? Ainda aturde aí o clima doméstico, ainda atrapalha a nossa vida, né? Desestruturam e congelam as relações. O ciúme e o egoísmo, né? Desestruturam e congelam as relações. É para a gente refletir, né? A Maria, aprendi muito isso no seu curso, Ale, que está me ensinando muito. Nossa, que maravilha. A gente pensa que está dando uma boa educação e vê que falhamos demais, né? A Maria está falando do curso de formação de terapeutas, né? Que a gente dá online, né? Um curso de 2 anos que eu ministro, né, na internet, todo virtual, né? Então, estou falando isso porque tem muita gente que não sabe, né? Algumas pessoas fazem o curso aqui e tem algumas que não sabem desse curso. Curso de formação em terapeutas transpessoais, tá? Baseado em Joana de Ângeles mesmo, certo? O Dudu, como acontece isso, né, Ali? A desconfiança e o ciúme, e daí as separações. A relação ainda está muito conturbada, acho eu. Gente que se atura no dia a dia, né? O Dudu está dizendo, os casais se juntando a toda prova e vai dali para lá e para cá, casa e se separa. Isso, é verdade. Então, quer dizer, o ciúme, na verdade o ciúme é fruto da insegurança, né? O ciúme é resultado da insegurança, tá? Da insegurança, tanto o ciúme quanto o egoísmo, né? A Joana de Ângeles, ela diz que os defeitos, o que nós chamamos de defeitos, são os filhos diletos do ego, tá? O que chamamos de defeitos
seriam os filhos diletos do ego, tá? Então, são formas diferentes, né? São formas diferentes de nós manifestarmos a insegurança. São formas diferentes de nós manifestarmos a insegurança. No caso do ciúme, nós manifestamos a insegurança tentando controlar a pessoa, né, para ficar conosco. Nós não queremos repartir aquela pessoa com ninguém. Então, nós temos o ciúme e temos o medo de que ela nos troque por alguém, né? No caso do egoísmo, a gente tenta preencher esse vazio com coisas, né? Somente pensando em nós, tudo para nós, né? Mas é também manifestação da insegurança nossa, né? E aí desestruturam e congelam as relações pela desconfiança e pelo fel que passam a porejar entre os seus elementos. Quer dizer, vai desestruturando as relações, né? Passa a existir a desconfiança, e isso então realmente atrapalha muito a nossa convivência familiar, né? Val, o ciúme nos faz muito possessivos, é verdade, é isso aí mesmo. Então vamos lá, vamos continuar. No comportamento de filhos e irmãos, o amor, quando mal entendido, há gerado absurda competição, tangendo os círculos das vaidades que se aconselham com orgulho soez, né? Quer dizer, aí no caso dos irmãos, filhos, né? No comportamento de filhos e irmãos, né? O amor, quando mal entendido, há gerado absurda competição. Gente, é difícil isso porque normalmente há uma competição, né, entre os irmãos. É normal até há uma certa competição, porque eles competem pelo amor dos pais, pela atenção dos pais. É uma situação até natural, né? É a cria ali disputando espaço, né? Só tem um pai e uma mãe, e tem a cria lá, os filhotes disputando leite, disputando espaço. É uma manifestação até instintiva ainda, né, no nosso comportamento. Agora, muitas vezes isso atinge níveis assim bastante preocupantes. Até porque, frequentemente, espíritos não muito simpáticos acabam reencarnando também como irmãos, até para se aproximarem, né? Outras vezes, além disso, os pais acabam agindo com preferências, acabam manifestando preferências, acaba falando bem de um, mal de outro, acaba, sabe, meio que estimulando esse ciúme, essa disputa, né? Eu acho que isso que a gente tem que tomar cuidado. Isso que deve ser uma preocupação dos pais, deve ser um cuidado dos pais, não estimularem a ira nos filhos, como diz, acho que o Paulo de Tarso que fala, né, para os pais não estimularem a ira dos filhos, dando preferências a um, ao outro, né? Então, como no caso do Caim e do Abel, né? Até a Joana de Anjos fala da questão do Caim e do Abel. Eu acho que não sei se é no Ser Consciente, no Amor Imbatível Amor, ela fala disso, né? Mas também um se sentia desprezado, né? Um se sentia desprezado, porque o pai, ele manifestava o amor mais pelo outro. Então vamos olhar também o lado do Caim, né? Que foi o que matou Abel, se sentindo desprezado, se sentindo preterido, né, em função do irmão, né, pelo pai amar mais o irmão dele. Então isso gerou crime. Olha que coisa, gerou crime, né? O Caim que matou o Abel, né, naquela representação, né, simbólica da Bíblia, né, do Antigo Testamento, tal. Então nós temos que entender isso também. Quando os pais
eles não tratam com justiça, né, com equidade ali, o relacionamento com um com outro filho, dá margem a esses sentimentos de raiva um pelo outro, de despeito, de inveja, né? Então, às vezes, isso é estimulado pelos próprios pais, né? Nem precisava ser, né? O Dudu está dizendo aqui, ontem peguei um PDF aqui na rede, onde fala do divórcio e matrimônio. Achei interessante, eu conheço esse material, Dudu, eu já vi. Cheio de mensagens a respeito da família, a respeito do casamento, né? Também achei, né? Muitos textos bons para reflexão. Vou ver se mando para quem tem e-mail e e-mail. Esse assunto é muito bom para nós que vivenciamos na família, coisas que afetam a gente no dia a dia. Bem legal mesmo, eu conheço esse texto. Tem uma coletânea, né? Uma coletânea muito boa. Se eu não me engano, o pessoal de Minas Gerais que fez, né, Dudu? Não tenho bem certeza, ou de São Paulo, eu não lembro. Mas eu achei bem interessante também. Muito bem, então vamos continuar. Aqui a gente leu, né? No comportamento de filhos e irmãos, o amor quando mal entendido. Olha só, o amor mal entendido. Por isso que precisa de entendimento para o amor também, né? Muitos caem por não juntar ao amor o discernimento, né? Então o amor ele não prescinde do discernimento, tá? Há gerado absurda competição, tangendo o círculo das vaidades que se aconselham com o orgulho soez, tá? No caso dos irmãos, né, que a gente estava falando. Aí continuando. Quando o amor verdadeiro adentra o lar, ilumina a família e torna-se possível a materialização da boa vontade, do espírito de cooperação, do entusiasmo com a vitória do outro, da participação das lutas comuns. Então olha só, gente, olha que coisa legal, entre os irmãos, talvez um dos maiores benefícios que a gente poderia fazer para os filhos é ensiná-los a torcerem uns pelos outros, não a torcerem uns aos outros, não torcerem o pescocinho um dos outros, mas torcerem uns pelos outros, não é? Como diz aquela frase, né? No Espiritismo a gente ensina assim para espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? Não amassai-vos e destruí-vos, né? Amassai-vos. Então, às vezes a gente acaba usando a versão contrária aí, né? Então, nós temos que exercitar o amor e para com os filhos ensinar a torcerem uns pelos outros, a vibrarem uns pelas conquistas dos outros. Olha que coisa legal, né? Isso já seria de grande auxílio, já seria assim de grande valia nós ensinarmos eles, né? Estimularmos para que eles torçam uns pelos outros, né? Do entusiasmo com a vitória do outro, porque o que a gente vê frequentemente é o contrário. Quando um irmão chega e conta das suas vitórias, o outro ou os outros torcem o nariz, né? Torce o nariz e fala, eita, lá vem aquele lá, contar vantagem, né? E vai ganhar mais atenção, vai ganhar mais carinho, os aplausos do pai e da mãe, e eu vou ficar aqui no anonimato, né? Né, Maria? Então, mas é interessante a gente deixar claro, né? Que é interessante assim eles torcerem, eles vibrarem pelas conquistas uns dos outros. Gente, isso não acontece só com os irmãos, não. O casal muitas vezes se tornam competidores. O marido e a esposa se tornam competidores diante dos filhos, diante das outras pessoas. Um quer ser melhor do que o outro. Quando um consegue uma coisa legal, o outro torce o nariz, né? Onde nem o casal muitas vezes não está agindo, né, de uma maneira assim legal, vibrando um pelo outro. Às vezes é o contrário, parece que está vibrando contra, né? São coisas, gente, que eu como psicólogo assim, em consultório, a gente observa muito acontecer isso,
Tá? As pessoas vêm aqui e falam, meu marido, quando eu estou indo bem e tal, ele começa a ficar bravo. Quando o meu trabalho está legal, eu estou feliz, ele fica... né? E às vezes a esposa também, né? Então é preciso essa cooperação, né? Que parece que não está existindo muito, né? Andrea, estou constantemente fazendo isto aqui, tanto que as pessoas na rua ficam impressionadas como elas se gostam. Suas filhas, né? A mais velha trata a mais nova como sua bonequinha, certo? Então isso é legal, dá trabalho, né, Andrea? É isso mesmo. Mas é muito importante isso, extremamente importante, né? André, no primeiro casamento de meu irmão aconteceu isso, acabaram por se separar, né? O casal, né, fica competindo, às vezes quem manda mais nos filhos, às vezes os filhos é que são o objeto da competição. Os pais querem disputar quem manda mais nos filhos. Um vai e fala uma coisa, aí o outro vai e desfala o que o outro falou. E aí vira uma confusão, né? Então, nós temos que estimular isso, né? No casal, nos filhos, né? A cooperação e a alegria, o regozijo quando as conquistas surgem para uns e para outros, né? O amor entronizado no coração dos que amam não padece de interesses mesquinhos, renuncia quando sabe que assim poderá melhor auxiliar. Então, a mesquinhez, né? A importância da renúncia diante da mesquinhez, diante dos interesses mesquinhos, das coisas pequenas que não vão fazer tanta diferença para a gente, né? Então, às vezes, renunciar, às vezes, um ponto de vista, não quer dizer que você vai deixar de pensar do jeito que você pensa, mas, às vezes, deixar de expressar, né, um ponto de vista quando você vê que a pessoa está querendo, né, argumentar de uma maneira incisiva, contundente, e, né, então deixa. Né? Deixa falar, às vezes o silêncio, né? É muito importante em alguns momentos, né? Então a gente não fica lá com mesquinhez, né? Disputando coisas pequenas para ver quem tem razão. Não tem aquela frase que fala assim, você quer ser feliz ou você quer ter razão ou quer ser feliz, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? A gente ainda está querendo, ainda ter razão, né? E às vezes a gente perde a oportunidade de ser feliz. O que quer dizer isso, né? Não é que as coisas são excludentes. Ser feliz e ter razão são coisas absolutamente excludentes. Não são excludentes. Mas é que tem momentos pontuais na nossa vida que para a gente estar bem com a gente e até estar bem com o outro, é melhor que o outro tenha razão. Né? E a gente fala, verdade, você tem razão, tal, me desculpe, ok, né? Fica desse jeito aí, sem problema, né? Até para a gente manter o nosso relacionamento, que é mais importante do que as coisas pequenas na nossa vida, não é, pessoal? Às vezes essas coisas pequenas, elas vêm, elas vão, e o importante é a amizade que fica, é o respeito que fica, né? É o trabalho comum, é a família, isso é o mais importante, né? André, o silêncio muitas vezes é sinal de sabedoria, né? O Dudu, Joana diz que ouvir é sempre melhor que falar. O Dudu, simplifica a vida quando deixa o outro falar e você ouve. Tem que haver um equilíbrio de toda parte. É verdade, né? Tá certo, né? É por aí, né, gente? Tem hora que a gente vai ter que falar, vai ter que se posicionar, até que bater de frente com certas situações. Às vezes a gente vai ter que fazer isso, né? Ter uma energia, né? Manifestar essa energia, só que saber o momento de falar e o momento de se calar é importante, né, Dudu? É fundamental, né? Então. A Maria, às vezes a gente tem que ser surdo-mudo. E cego, né? Fingir que não está vendo também, né, Maria? Surdo, mudo e cego, né? Mas isso não quer dizer falta de consciência nossa, não quer dizer, mas às vezes a gente tem que relevar, né? A indulgência, né? Eu acho que uma das coisas que mais ajudam a gente, eu gosto muito aquele tópico, né, do Evangelho, a indulgência, porque eu acho que é uma das coisas que a gente mais precisa, né? Que é não ver o mal
no comportamento alheio, né? E se o ver, procurar não falar dele, a não ser que haja um interesse coletivo nisso aí, né? Em que até se torna um dever, às vezes a gente conversar com a pessoa, tal, mas sempre com a prudência, sempre com cuidado, né? Que a gente deve ter. A indulgência, eu acho que é algo que a gente precisa conquistar muito, né? E nos ajuda muito, né? Quando a gente usa, né? É um desafio para todos nós, eu acredito, né? Dudu, a benevolência, a indulgência, mais fácil, o perdão, uma conquista, né? Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Aqui, ela vai falar justamente isso, ó. O amor superior, no seio doméstico, sabe calar para apaziguar infrutíferas querelas, ou consegue falar para esclarecer e elevar, construir e abençoar. Você vê que eu já falou em seguida aqui, né? O amor superior. Tem gente que fala assim, mas você é um banana mesmo, né? Porque você não fala nada, fulano fica... A pessoa quer botar pilha na gente, né? A pessoa quer botar pilha na gente, que a gente... Você é um banana, você não sei o que lá, você não reage, não sei o que. E às vezes a pessoa está fazendo um esforço danado para se controlar, né? Para não ofender, para não brigar, para não discutir. Principalmente aquelas questões na família que são grudentas. Tem questões que são grudentas. Se você gruda nela, é difícil se desgrudar. Aquelas discussões que você entra e não sabe quando é que vai sair, né? Você entra e não sabe quando é que vai sair, porque elas são grudentas mesmo, né? Você fica ali girando em torno, fica girando em círculo e não sai do lugar, né? Então, é preciso a gente se calar, falar, verdade, você tem razão, você está certo, isso mesmo, tá? Me desculpe, da próxima vez eu vou fazer diferente, tá? Né? Porque senão a gente fica lá fermentando uma vibração negativa, né? Fermentando uma energia muito ruim. Isso faz muito mal para a família, né? O Fábio Ribeiro, eu só entendi o valor do silêncio no dia que resolvi calar para não magoar alguém. Essa frase diz muito, né? No dia que eu resolvi calar para não magoar alguém, né? É verdade, né? Se colocar no lugar do outro, como é que o outro vai receber, né? É sempre importante. Fica fermentando, né? Por isso que Jesus falou assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Porque eles gostavam de levantar polêmicas e ficar discutindo, e ficar, não é? Jesus falou assim, para a gente fugir do fermento dos fariseus. Fugirmos do fermento dos fariseus. Tem gente que gosta de ficar fermentando as coisas, né? E quanto mais fermenta, gente, qual que é a utilidade do fermento? É fazer crescer, não é? Então, quanto mais a gente fica colocando energia ali naquela discussão, mais cresce. E aí um começa a ofender o outro, já sai do campo dos pensamentos, entra no campo pessoal, né, da pessoa, e um começa a ofender a outra pessoa, e aí a coisa começa a degringolar. Né? Começa a deteriorar cada vez mais. Aí um espírito diz no ouvido de um aqui, o outro diz no ouvido do outro lá, justamente aquela palavra que vai pegar no calo do outro, né? Aí os espíritos aproveitam para botar fogo no circo ali. Um fala no ouvido de um, outro fala no ouvido do outro e fica lá. E ficam dando risada e se divertindo com a gente. E a família inteira lá em discussão e os espíritos dando gargalhada, né? E a gente atuando nesse circo aí, né? Que está pegando fogo, né? Então não é fácil, né? Então é vigilância, né? É vigilância. Às vezes nos silenciarmos, às vezes não, né? Sempre que possível silenciarmos, nos recolhermos e orarmos. Não temos que ganhar a discussão, né? Vamos nos recolher e vamos orar, né? Se puder fazer isso em família, fala, gente, vamos fazer uma prece, que a coisa está feia, a coisa não está boa, a gente está aqui faz um tempão, estamos aqui discutindo e não chegamos a lugar nenhum, vamos fazer uma prece, que não estou me sentindo bem, as coisas não estão boas, a vibração não está boa, vamos fazer uma leitura, faz uma leiturazinha de uma mensagem, do Evangelho,
já a gente percebe na hora que já muda a vibração. Os ânimos já se acalmam, a vibração melhora, os espíritos infelizes já, né, são afastados ali para que saneie o ambiente, né, Nádia? Já muda, a situação já muda, né? Mas nessa hora, alguns surgem, aqui orar o quê, não sei o quê, já recusam, né? Frequentemente mal intuídos, né? Já recusam, porque quanto mais nervoso a gente está, menos a gente quer orar, né? O Dudu, mas na hora da discussão, Ale, essa pessoa, às vezes, bem nervosa, não quer a prece. Ele manda eu catar coquinho. E ainda vem para cima de mim. Ainda vem para cima de mim. Ai, ai. Cada situação, né, que a gente vive. A gente começa a lembrar, né, as questões de família, a gente vai longe, né? Nossa, não é fácil. Então vamos lá, vamos ver se a gente acaba esse capítulo aqui. Só no amor, como apresentou Jesus, os rebentos receberão dos pais a orientação para a vida, com segurança e fidelidade ao vero bem. E com esse mesmo amor na pauta familiar, os filhos se aperceberão que seus genitores são importantes vigilantes do Criador, cuidando dos próprios irmãos, convertidos temporariamente em filhos da carne, a fim de que todos sejam alinhados nas hostes renovadoras por todos desejadas, né? Então, quando a gente vai ensinando a respeito de Jesus, eu digo que a melhor herança que podemos deixar para os nossos filhos é o Evangelho, né? Se nós deixarmos o Evangelho de herança, não o livro apenas, eu não estou falando de deixar o livro, né? Abre o cofre lá, está só o Evangelho lá, a herança, né? Pode até ser, podemos deixar o livro também, mas o Evangelho nos corações, né? O Evangelho implantado nos corações, os ensinamentos explicados, né? Vivenciados no lar, pelos pais, né? É a melhor herança que se deixa para os filhos, melhor do que a formação acadêmica, melhor do que todo o resto, é deixar os ensinamentos de Jesus e a exemplificação, porque a exemplificação é a que vai calar mais fundo ainda do que as palavras, né, Dudu? Então, só que a gente precisa colocar, né, para os filhos, quando a gente vai ensinando sobre Jesus, sobre o Evangelho, que nós, pais, somos os responsáveis que Deus, Deus colocou eles na nossa responsabilidade, Deus colocou os filhos na nossa responsabilidade, para que nós cuidássemos temporariamente deles. Então, muitas vezes diante de situações em que a gente tem que se posicionar, falar não, o que é saudável, o que não é saudável, discernir junto com os filhos, é falar assim, olha, meus filhos, Deus colocou vocês na minha responsabilidade. Ele espera que eu cuide bem de vocês. Ele espera que eu ajude evitando perigos, né? Que eu encaminhe vocês pelo lado bom. Como é que eu vou, o que eu vou falar para Deus se eu deixo vocês se desencaminharem num mau hábito, num mau pensamento, né? Em atitudes negativas? Que contas eu vou prestar a Deus? Né? Então isso eu acho assim que ajuda na argumentação e faz eles entenderem a realidade. E essa é a realidade, não é, pessoal? Essa é a realidade. Então não se trata apenas de um capricho meu, o que eu quero e o que eu não quero, de um poder meu que eu vou exercer. Mas se trata de uma responsabilidade que foi colocada sobre os meus ombros. Então eu preciso da ajuda deles também, né? Eu preciso deles para que eles me ajudem, para que eu possa ajudá-los também, né? Então, né, pessoal? Então eles vão percebendo que é uma questão mais profunda, mais importante, mais séria do que eles imaginavam também, né? Eles são nossos irmãos, né? Que Deus colocou temporariamente na condição de nossos filhos.
São nossos irmãos, mas na condição temporária de nossos filhos. Né? Mas nós seremos cobrados a respeito do que fizemos, da educação, da formação. Né? O Dudu, você fala a eles e eles até reclamam, mas um dia eles irão lembrar do que foi ensinado. Verdade, Dudu. Talvez na hora eles não deem o braço a torcer, talvez na hora até resmunguem, achem ruim, mas na hora que eles necessitarem de fato, eles vão lembrar desses ensinamentos. Né? Então vamos lá. É no reduto doméstico onde são permitidas tantas liberalidades, mas que nem sempre a verdadeira liberdade, que se acha a escola sublime, capaz de estruturar os caracteres diversos, com as lições vividas de ação elevada, desde que o amor a tudo possa conduzir. Então olha que importante, gente. É no reduto doméstico onde são permitidas tantas liberalidades. Liberalidades. Nem sempre é verdadeira liberdade. Quer dizer, ser liberal, né, excessivamente liberal, não significa dar a verdadeira liberdade aos filhos. Por quê? Como diz Paulo de Tarso, né, em cadeias mais livre. Em cadeias mais livre, quando ele estava preso. Por quê? Ele estava preso, encarcerado injustamente, mas livre, porque livre do erro. Né? Livre do erro. A pior prisão, gente, não é a prisão espacial, vamos dizer assim, a prisão de ficar encarcerado. É a prisão no erro, da consciência culpada. Então, nem sempre as liberalidades que os pais permitem que os filhos entrem, nem sempre vão ser da real liberdade, porque eles vão estar livres para fazer de tudo, só que presos ao erro, presos às consequências danosas dos comportamentos deles. Tá? Nós não vamos evitar tudo, mas nós podemos protegê-los de muitas coisas para as quais eles não estão preparados. Né? Só gradativamente eles vão conseguindo selecionar, né? Filtrar o que a sociedade coloca, né? E isso nós precisamos ajudar bastante. Né? Ah, Jandira, mas quando os pais tentam de tudo mesmo para salvar um filho das drogas, e ele não quer ajuda, e aí como fica depois? Jandira, o nosso compromisso é com a nossa consciência. Tá? O nosso compromisso é com a nossa consciência. Se nós olhamos para nós e pensamos assim, olha, eu dei bons exemplos, eu ensinei o que eu tinha que ensinar, eu falei o que eu tinha que falar, eu cobrei o que eu tinha que cobrar, eu exemplifiquei o que eu tinha que exemplificar, e mesmo assim, ele se enfiou nas drogas e está lá, né, vivenciando essa situação difícil. Existe um limite para nós também, Jandira. Nós não temos uma condição absoluta de resolvermos tudo o que o outro vai fazer, né? De controlar o outro. O outro é o outro, né, Jandira? Então, filhos difíceis, eles vão mostrar das dificuldades deles. Espíritos difíceis, eles vão mostrar das dificuldades deles. Nem sempre o pai e a mãe será o responsável. A própria Teresa de Brito vai falar isso num certo momento. Nem sempre o pai e a mãe serão os responsáveis. Tá? Eles devem ajudar, fazer de tudo para que o filho viva bem. Mas nem sempre o filho vai querer viver bem. Tá? Então é uma opção dele também, tá, Jandira? Então, às vezes os pais se atormentam, se culpam, e algumas vezes com razão, porque deixaram muitas lacunas, foram negligentes, indiferentes. Então, isso existe sim, mas nem sempre, né, Jandira? Nem sempre, tá? É lógico que sempre se sentirão ligados à pessoa, sempre se sentirão responsáveis, né? E sempre tentarão ajudar, né? Mas também é uma coisa que depende do íntimo de cada pessoa, né? As escolhas que cada um faz. O Dudu, educar um filho, Val, não é ser um canguru fêmea. Como disse, eu não fui mãe nem pai. Muitos de meus sobrinhos e afilhados estão no bem por ensinamentos meus e de seus pais. Certo. Então vamos terminar aqui. O último
último parágrafozinho aqui, tá? A partir desses exercícios de amor e dessa busca feliz, a alma do grupo familiar se distenderá, a fim de que consiga estender os braços com altruísmo para abraçar junto a si a família maior que Deus nos concede para o convívio social. Tá? Quer dizer que fazendo esses exercícios de amor, tudo isso que a gente falou, gente, a gente não vai nascer pronto, acabado e perfeito. Nós vamos ter que exercitar tudo isso. Tá? Exige esforço de cada um de nós. Tem coisas que só com o tempo a gente vai entendendo que a gente estava equivocado, então a gente precisa mudar em algumas coisas, né? Mas fazendo isso, fazendo esses exercícios de amor verdadeiro, né, o grupo se ampliará, porque ele terá estrutura para se ampliar e passa a abraçar com altruísmo a família maior, né, do convívio social, os amigos dos filhos, os amigos do casal, os familiares, né, da família maior. Então tudo isso, os necessitados de todos os tipos, que encontrarão apoio na estrutura dessa família, né, que está exercitando o amor real. Tá? Mas é uma luta, né, Maria? Uma luta diária, ininterrupta, que a gente precisa ter muita vigilância, né, e tomar muito cuidado aí em tudo que nós vamos fazer. Tá? Muito bem, pessoal. Então, nós estamos finalizando o nosso primeiro capítulo aqui do livro Vereda Familiar, né? Teresa de Brito, através do médium José Raul Teixeira, da cidade de Niterói. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Vamos ver, a gente podia até ver um esquema aí para a gente passar para virtual esse livro, né? Para vocês também terem ele, né? Quem não tem os livros em mãos aí, né? Mas quem tiver, né? Quem quiser adquirir também pode adquirir o livro, né? Para ir acompanhando esse estudo aqui, tá bom? Gente, então fiquem com Deus, tenham um bom dia e até semana que vem, né? Na próxima quinta-feira, onde a gente vai estar aqui no Pautalk, na salinha do Centro Espírita Maria de Nazaré. Gente, nós estamos fazendo quantos anos, Maria? 6 anos, né? É agora em dezembro, né? É agora não é? Acho que é 6 anos, né, que a gente está fazendo agora em dezembro. Então parabéns para nós. Eu vou ver certinho qual é a data, que eu sempre esqueço qual é a data, né? Mas nós estamos aqui no Pautalk, né, salinha Centro Espírita Maria de Nazaré. Então, quem quiser participar com a gente, será bem-vindo. Esse estudo nós realizamos todas as quintas, às 8 horas da manhã, tá? Então, tem gente de fora, de outros países, porque o fuso dá certo, né? E também aqui do Brasil. Todos os dias de manhã, das 8 às 9, nós estamos aqui na salinha do Pautalk, tá? Então, quem quiser participar, todos os dias das 8 às 9, e também de quinta às 20 às 21 e sexta às 20 às 21 também. A programação é grande da salinha, então a gente não vai falar tudo aqui, mas tem links aí que ajudam, né, para se vocês tiverem interesse, tá bom? Gente, um beijão, fiquem com Deus, até a próxima, até mais.